Graça e paz, caríssimos. Meu nome é Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você receber o próximo vídeo em primeira mão. Toda semana, de segunda a sexta, eu estou aqui gravando um vídeo com uma palavra que com certeza esclarece, edifica, enfim, alinha você com aquilo que Deus está fazendo. Tá bom? Um beijo no teu coração que já se inscreveu, um beijo no teu coração que ainda vai se inscrever. A minha oração é que Deus encha você do pleno conhecimento da vontade dEle, com toda a sabedoria e inteligência espiritual, que Ele ilumine os olhos do nosso entendimento, nos fazendo entender a vontade dEle e operando em cada um de nós, membros do corpo de Cristo, que cremos em Jesus Cristo, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. A vontade de Deus, ela é soberana, absoluta, suprema, inegociável, incorruptível e também imutável. Ele não negocia a soberania dele, nem a vontade dele. Eu quero dar para você hoje uma semente da graça, uma pequena semente da graça, uma pequena semente do Evangelho da Graça, o Evangelho pregado na época da graça, debaixo da graça, para dar testemunho do Evangelho da Graça, uma palavra da graça que nos edifica e nos dá herança entre os que estão sendo santificados. Essa é uma palavra ministrada direto do trono da graça, pela graça, aos nossos corações. Essa palavra alcança o nosso espírito, a nossa alma, alcança o nosso corpo e muda de fato a nossa vida. Graça é favor imerecido, graça é aceitação de Deus e graça também é proteção. E eu quero compartilhar com você o evangelho pregado antes da cruz e o evangelho pregado depois da cruz. Eu vou dar apenas uma semente da graça nesse vídeo. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz assim o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Futuro. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Enfim, o evangelho pregado antes da cruz fala que Deus perdoará, isto é, que Ele não perdoa ainda e que o perdão de Deus depende se nós estamos perdoando. Eu quero mostrar que depois da cruz, o Evangelho da Graça, revelado ao apóstolo Paulo, lembrando que o apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas que o Evangelho por ele pregado, ele não recebeu de homem algum, ele recebeu por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que Jesus disse para Paulo, mesmo Jesus, que antes da cruz disse que se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Olha o que o mesmo Jesus disse para Paulo depois da cruz, depois que ele morreu na cruz do Calvário, crucificado, carregando os nossos pecados, transgressões, iniquidades, enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele e ele foi castigado. Todos os nossos pecados foram castigados, punidos no corpo de Jesus, quando ele na cruz se fazia maldição no nosso lugar. Olha o que ele disse para Paulo. Efésios capítulo 4, versículo de número 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Não diz perdoará, está no passado, perdoou, já aconteceu. Por quê? Porque Jesus pagou por todos os pecados da humanidade, de todas as pessoas, e Ele nos perdoou em Cristo, porque Jesus pagou por todas as nossas dívidas de pecado. Se você olhar na primeira epístola do capítulo de João, segundo capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, me perdoe, diz assim, o versículo de número 2. Vou ler o 1 e o 2. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Olha o versículo 2. Ele é a propiciação, o ato de aplacar a ira de Deus é Jesus Cristo crucificado, ofertado no nosso lugar, para pagar os nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente
dos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Jesus na cruz do Calvário perdoou todos nós. Deus em Cristo na cruz do Calvário perdoou todos nós. Para quê? Para que eu e você hoje tivéssemos a graça, o favor imerecido, a aceitação, a proteção, a capacidade, a provisão e o suprimento de perdão para perdoar os outros também. Então, em nome de Jesus, receba essa semente da graça sobre o teu coração. Libere perdão porque você já foi perdoado. Não retenha nada. Deus te perdoou para sempre, irreversivelmente. Perdoou os teus pecados de ontem, de hoje, de amanhã. Enfim, Deus é atemporal. O perdão também é temporal. Deus é eterno. O perdão também é eterno. Então, esteja sempre preparado para quando alguém se ofender, alguém magoar você, para você ter um coração livre para perdoar, porque Deus te perdoou em Cristo. Ele te perdoou definitivamente. Não há por que você carregar o pecado da pessoa com você a sua vida inteira. Não, libere perdão. Viva debaixo da graça. Viva a época da graça como Cristo te deu o privilégio de viver, sendo um perdoador nato, um profissional na arte de perdoar, alguém cheio de perdão para dar. Não como Jesus falou naquela condicional antes da cruz. Se você perdoar, Deus perdoa. Não, os teus pecados foram perdoados e agora você é um homem livre para perdoar, assim como Deus te perdoou em Cristo. Você é uma mulher, você é uma pessoa livre para perdoar, como Deus te perdoou em Cristo. Você é perdoado irreversivelmente, então perdoe as pessoas também irreversivelmente. Faça como Deus, lance no mar do esquecimento, se esqueça e não se lembre mais dos pecados de ninguém, porque Deus não se lembra dos teus pecados jamais. Um beijo no teu coração e até a próxima Semente da Graça. Tchau, tchau.